dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei exatamente o horário que vocês vão assistir esse vídeo, mas fica aqui a minha saudação. Sou a professora Marquileide, sou professora de História da turma do 6º ano, da turma A e B da Escola Cecília Meirelles. Então, nós estamos trabalhando nessa unidade, qual é a importância da história na vida das pessoas? É uma pergunta aí reflexiva que nos ajuda a buscar aí um sentido para os nossos estudos, para a ampliação dos nossos conhecimentos. O capítulo específico, nosso capítulo 1, ele trata da ação humana no tempo e no espaço. Referente à aula 7 e à aula 10, o segmento que dá sentido às habilidades que são desenvolvidas a partir dos estudos. Essas habilidades, elas precisam, na verdade, ser desenvolvidas por todos vocês, alunos. Então, nós temos aqui um código, uma tag, Educação Fundamental, 6º ano, História, habilidade 1. Então, nós temos a habilidade 1, a habilidade 2, e vamos retomar um pouquinho aqui da habilidade 5, que ou seja, uma habilidade da turma do 5º ano, na qual vocês já devem ter desenvolvido. Se não desenvolveu, nós vamos estar aqui ajudando a fortalecer essas habilidades que vão ajudar você a se tornar uma pessoa intelectual, uma pessoa inteligente, uma pessoa com conhecimento histórico e com conhecimento sobre os diversos assuntos. Então, na habilidade 1, ela vem trazer aqui a compreensão, então vocês precisam compreender a noção do tempo e os processos históricos, ou seja, vocês vão compreender como é que esse tempo ele se dá, como é que ele se organiza, o que foi construído, o que foi modificado, o que é permanente, o que foi que se rompeu ao longo dessa história. Então, a gente vai agora, a partir do início do Fundamental 2, construir esse conhecimento, desenvolver essas habilidades para ampliação dos conhecimentos. Na tag 2, na habilidade 2, ela vem dizer assim, o seguinte, que a origem, que a gente precisa identificar a origem do saber. De onde é que parte os saberes? Será que o homem já nasceu sabendo? Então, de onde é que parte o saber histórico? Identificar também de onde é que eles vieram, de diferentes, quais são as fontes utilizadas pelos historiadores, as fontes históricas. A tag 3, ela vem tratar aqui do inventariar. A palavra inventariar é você fazer uma lista daquilo que é importante, daquilo que nós podemos dizer que é considerado um patrimônio. Esse patrimônio pode ser material e imaterial, mas ele não é um patrimônio particular da professora Marquileide, mas ele é um patrimônio da humanidade, de todos os povos que viveram em diferentes tempos. Então, esses assuntos, eles foram falados nas aulas presenciais, e hoje, nesse vídeo, eu vou estar apenas fazendo as correções das nossas atividades. Vou pedir para vocês pegarem um livro e abrirem aí na página 15, por gentileza. Eu também vou estar aqui com o meu, estou aqui com o meu. Eu vou abrir aqui na página 15, e a gente vai passando aqui as questões que estão no slide que vocês estão visualizando. Vou tentar ajudar da melhor forma possível. Então, determine, na questão 7 da página 5, diz o seguinte: determine, com base nas orientações apresentadas e com o apoio da tabela, o ano de início e término dos séculos a seguir. Então, a primeira coisa que vocês do 6º ano precisam saber: ler algarismos romanos. Fato. Saber escrever os algarismos romanos em números naturais. Então, é necessário. Então, foi questão de prova e eu percebi que não era o saber fazer que vocês estavam com dificuldade. Era um conhecimento anterior que não foi desenvolvido no 5º ano ou em outras séries. Tá bom? Então, a gente precisa estar atento aí aos conhecimentos para não correr o risco de errar as questões, porque não se deu conta que os números romanos, por exemplo, é algo importante de ser estudado em todas as disciplinas. Eu vou pedir para vocês ficarem atentos às siglas AC, por exemplo, DC, que pode aparecer aí antes dos séculos, antes das datas, que elas significam antes de Cristo, depois de Cristo. C maiúsculo aí, Cristo é a data, a referência, aí da contagem do tempo, a data do tempo cronológico, marcado aí dos nossos tempos, usado do nosso tempo.
né, dos nossos calendários. Então, eu vou pedir para vocês ficarem atentos que existem 2 questões que se referem ao AC e 3 questões que traz aí o tempo DC, mesmo que ele não está escrito, mas o fato de ele não escrever, ele se refere ao tempo presente. Então, a letra C, D e E. Eu desenhava para vocês que para achar o início de um século e o término, eu vou utilizar algumas dicas. Tá? Então, eu vou começar respondendo a questões C, D e E, depois eu respondo a questão A e B. Então, século XV, na letra C, eu preciso saber quem antecede 15, quem é o antecessor de 15. Está aí no slide 14. O século sempre começa com 01 e termina com 00. Então, ele começa em 1401 e termina no 15, 1500. Ok? Mesma coisa aí na letra D. Tá? Então, quem antecede século D, século XVIII, então já sei que ele vai terminar em 1800, ele vai começar com seu antecessor seguido de 01, 1701. Na letra E, a mesma coisa, século XX, então ele vai terminar em 2000 e ele vai começar com o antecessor seguido de 01, 1901. Mas na letra A e letra B, é o seguinte, né? A ordem da contagem do tempo dos fatos que antecederam o nascimento de Cristo, eles são contados em ordem decrescente. Eu vou usar o mesmo raciocínio, mas o início é do maior para o menor. Então, na letra A, no século 32, ele vai começar em 32, 00, e vai terminar no seu antecessor, 3101, 3200 a 3101 a.C. A mesma coisa na letra B, né? No século 12, então ele começa em 1200 e termina em 1101, né? Na ordem decrescente. Então não pode esquecer essas dicas, tá bom? Então na questão 8 é para determinar, né, o século, ou seja, ele traz o número natural aí e você vai escrever em algarismos romanos, aquele mesmo conhecimento que eu disse a vocês. Se não souber esse algarismo romano, não vai saber escrever o século, ok? Então, 3.500, professora, como é que eu vou descobrir o século? Eu vou cortar os 2 últimos algarismos. Cortei aqui, ó, terminou em 00, cortou os 2 zeros, século 35. Ah, professora, na letra B não terminou em 00, terminou ou começou em 431, 404. Então, o que é que eu vou fazer aí para descobrir esse século? Eu posso tanto usar a primeira data como a segunda data, né? Não posso deixar de esquecer de botar o AC na frente, tá, gente? Então, observe aí, né, que eu corto os 2 últimos, o 3 e o 1, só que agora eu não posso dizer que é século 4, lógico que não. Então, toda vez que for números diferentes de 0, eu vou acrescentar 1. Então, século aí, 5. A mesma coisa com os fatos que aconteceram em 1455. Né? Aí no livro de vocês, tem descrevendo que fatos são esses. Então, em 1455, eu corto os 2 5, né, que aparecem no final, vou colocar aí 14 mais 1, século 15. A mesma coisa com 1885, que pertence ao século 19, e 2007, que pertence ao século 21. Tá bom? Então, assim, só para frisar um pouquinho, né, quais foram os acontecimentos históricos, né, que eu estou falando aqui para vocês o tempo inteiro. Então, no século 35, a C, o surgimento da Horda. No século V, a Guerra do Peloponeso, que nós vamos estudar aí adiante, quando a gente estiver estudando a Grécia. Então, também no século V, agora já depois de Cristo, tem um desenvolvimento da prensa de tipo móvel, né? Aí já foi uma prensa que foi criada, que foi algo novo, conhecimento que a sociedade daquela época não tinha ainda. Então, no século XIX, a invenção do primeiro automóvel, e no século XXI, a primeira geração de smartphone. Tá? Então, acontecimentos aí que são levados e considerados para a história como acontecimentos importantes. Então, na questão 9,
Explique como se estabelece a contagem do tempo cronológico. Professora, como se estabelece a contagem do tempo cronológico? Aí é aquela questão, vocês precisam saber o que é cronológico. Eu disse em aula para vocês que cronológico, crono vem de tempo, né? O Deus do tempo. Então, essa palavra crono, que está marcadinho aí de vermelho, ele nos lembra o tempo. Então, todo cronômetro, cronológico e outras cronômetro e outras palavras que tem que tem esse radical, ele traz essas referências a respeito do tempo. Então, o tempo cronológico refere-se ao tempo. A resposta, como se estabelece? A princípio, né, o homem, ele tinha como referência básicas os fenômenos que ocorriam na natureza, né? Eu disse para vocês, o que antecedeu o tempo cronológico? O tempo da natureza. Então, como era que o homem contava o tempo quando não existia o relógio? Quando não existiam os calendários? Então, ele usava aí as fases da lua, ele usava a cheia dos rios, a estação do ano, eles usavam aí os fenômenos naturais para ajudar a se organizar no tempo. Tá? Então, fundamental. Então, foi a partir do tempo da natureza que se deu o início, que se estabelece a contagem do tempo. Então, a partir daí, os homens começaram a atribuir sentido, né? As criações, começaram a criar convenções, com base nas tradições. Então, foi fundamental. Então, o surgimento dos primeiros calendários vai se dar a partir daí. Os meses do ano, as semanas, os meses, né? E aí, daí por diante, os anos, enfim, tá? Então, é assim que se estabeleceu a contagem do tempo cronológico. Então, a gente vai passar aqui, eu vou passar aqui, abrir meu módulo aqui, vou passar para a página 19 para tentar acompanhar vocês. Vocês fazem a mesma coisa, por gentileza. Então, apresente os aspectos sociais mais importantes relativos à organização das famílias de épocas mais antigas. Vocês vão apresentar aspectos sociais, características, né, dessas famílias. Então, eu preciso que vocês dêem uma olhada lá nas imagens do módulo de vocês, para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Tá? Então, vocês podem observar aí a primeira imagem, eu vou passar o slide e depois eu volto com a resposta. Então, na primeira imagem, de Debet, 1839, né, vocês vão observar aí como ele está organizado as pessoas dessa imagem. Vocês percebem que à frente, né, percebem que é uma família, né, de 1800, século XIX, né, gente? Século XIX. Então, percebem aí que uma família do século XIX tem à frente dessa família uma figura masculina de um homem branco. Atrás dele, os filhos, a esposa, né, os empregados, né, negros, né, uma mestiça, talvez uma dama de companhia, e uns mestiços. Então, essa é a primeira imagem aí de uma família, né, do século XIX, de 1839. Na outra imagem, uma fotografia do século também XIX, só que um pouquinho mais adiante, 1872, né, as filhos e filhas de Conde do Pinhal. E aí vocês observem aí uma família com bastante filhos, uma família grande, onde ao centro encontra-se os pais, o pai, a mãe, as filhas sentadas, as crianças também, os filhos em pé na fotografia. Então, as duas imagens, elas fazem referência, né, a uma figura masculina, né, representando aí um dos aspectos da constituição patriarcal das famílias do século XIX. Então, uma resposta é a seguinte. Nas duas primeiras imagens, pode-se perceber que se trata de famílias mais antigas. Essas apresentam características patriarcais, ou seja, comandado pela figura masculina. No caso aí das fotografias, tanto da fotografia quanto da pintura, são homens brancos. Na primeira, o homem branco aparece na fila indiana, seguido dos filhos, esposa e pessoas escravizadas. E na segunda, numa fotografia, numa foto de família, aparece aí a organização familiar, tendo o homem como centro, né, para nos lembrar do sistema patriarcal. Tá? Então, as mulheres, ela aí era
desempenhavam um papel secundário dentro das famílias como mães e donas de casa. Tá ok? Na página 20, nós vamos analisar, né, as outras duas imagens que aparecem na questão 10. Então, apresenta os aspectos sociais mais importantes relativos à organização familiar contemporânea. Né? As imagens estão aí no módulo de vocês. Na primeira imagem aparece um homem branco, uma esposa negra. Na segunda imagem, um homem, né, cuidando do filho, né, desempenhando aí uma função, né, que no século XIX não era comum aos homens cozinhar e cuidar de seus filhos, cuidar de crianças. Então, a gente já percebe aí umas modificações na família contemporânea para a família lá do século XIX. Então, resposta. A família contemporânea é caracterizada, na primeira imagem, pelos laços interraciais, muito comum hoje em dia. Então, muito comum isso existir, mas essa questão de você só se relacionar com pessoas de pele branca. Isso aí hoje já vem sendo rompido, já vem sendo trabalhado, né, a igualdade, né, em todos os sentidos. Então, outro aspecto observado tanto na primeira imagem quanto na segunda é o número reduzido de filhos. Então, você percebe aí que ele só tem um filho. Né? Então, tanto na primeira quanto na outra imagem. A divisão de atividades domésticas, né, que antes era atribuído apenas às mulheres, hoje tanto os homens quanto as mulheres, criança e cozinha também, né, cuida da casa. Então, aí a letra C. Que tipo de relação histórica há entre as situações representada pelos dois grupos de análise? Qual é a relação que existe entre a família contemporânea e a família patriarcal? Justifique sua resposta. Agora, só que não é só justificar, é você apresentar um argumento que tenha contribuído para a conclusão de sua análise. Então, a resposta é a seguinte. Eu já expliquei um pouco a respeito disso e agora está aqui a resposta. A relação histórica que pode ser observada é pela igualdade dos direitos entre homens e mulheres ao longo da história. Com isso, a sociedade passa a construir novos valores em favor do respeito e da dignidade humana. Então, meu argumento é esse. As duas imagens, ela contrapõem qual é o papel da mulher dentro da sociedade, por exemplo. Então, a gente vê que isso aí vem sendo rompido, né, para ficar lá atrás na nossa história. Se torna uma ruptura. Então, a gente trabalha nesse sentido de romper aquilo que não tem valor para a sociedade. Os valores hoje é a respeito da dignidade e da igualdade dos direitos, independente do gênero, da etnia, de questões religiosas, enfim. Tá? Questão 11. Compare as situações apresentadas nas imagens, né? Aí eu peço para vocês ir lá ver a página 20 e identifique as semelhanças e diferença entre elas. Então, vocês observem aí, a primeira imagem, uma criança jogando xadrez, né? Duas crianças jogando xadrez, brincando de jogo de tabuleiro, e na outra tem crianças brincando com tablet, cada uma com tablet, com seu joguinho lá, tecnológico. Tá? Então, a gente precisa identificar aí as semelhanças e diferenças. Então, na primeira imagem, podemos observar crianças jogando xadrez, na segunda, ela está brincando sozinha com o tablet. Já respondi. Então, podemos afirmar que em ambas as crianças se divertem. Então, essa é a semelhança. Podemos afirmar que nas duas as crianças estão se divertindo. Professora, o que foi que mudou? Qual é a diferença? A diferença é a maneira de brincar. Então, as crianças de antigamente, elas brincavam de uma forma que é diferente do tempo de hoje. Não quer dizer que não haja diversão. Tá? Então, a gente às vezes comete esse erro de julgar as formas e as maneiras como as pessoas desenvolvem, né, certos comportamentos, né, como é o caso de uma brincadeira. Tá? Então, é essa a diferença e semelhança. Quais as formas de diversão são apresentadas nas imagens? Aí a gente precisa olhar o módulo de novo, né? Aí tem pessoas brincando, né, jovens, já umas pessoas adultas. Em uma das imagens estão brincando de um jogo de futebol e na outra estão brincando de um jogo de videogame. Né? Então, identificar a relação histórica entre as situações. A relação
histórica que existe entre as duas. Né? Então, que relação é essa? Então, na primeira imagem, jogando futebol, na segunda, o videogame, mas em ambas as duas ainda há uma interação em grupo. Então, mesmo mudando o tempo, a gente ainda percebe que existe aí a necessidade de ter essa interação em grupo, de brincadeira coletiva. Né? Então, o que modifica aí só foi a forma de interação. Na segunda, utiliza aí os recursos tecnológicos. Na letra B, apresente alternativas de diversão para as crianças de sua idade que não utilizem brinquedos eletrônicos. Tá? Então, fica aí uma resposta livre que vocês vão aí. Se tiver essa oportunidade, eu ia ouvir a resposta de vocês para estar aí entendendo, né, até onde vocês conhecem, até onde vocês conseguem ir nas memórias das brincadeiras mais antigas. Tá? Então, na questão 12, página 21. Questão 12. Apresente os fatores que devem ser levados em consideração para análise do tempo histórico. Os fatores que devem ser levados em consideração. Então, o que deve ser levado em consideração para análise do tempo histórico? Deve ser levado em consideração as tradições culturais, as relações de trabalho, os valores familiares, religiosos e políticos vividos e praticados em épocas diferentes e em variados grupos humanos. Então, é preciso levar em consideração. Então, eu não posso desassociar, né, todos esses valores, tudo aquilo que atribui sentido aos povos de diferentes épocas. Tá? Então, é nesse sentido que eu vou construir a resposta. Então, parada para complementar da página 26, então é um exercício que traz aí uma reflexão de todos os estudos, do início até o fim do capítulo. Tá? Então, vou estar aqui tentando refletir com vocês, né, a respeito também de outras questões que não estavam nos exercícios anteriores. Então, podemos afirmar que a história é uma ciência exclusivamente voltada ao estudo e ao entendimento do passado? É uma pergunta. Exclusivamente para entender o passado? Então, é uma questão de prova. Essa questão caiu na prova de vocês. Então, justifique a resposta. Vocês precisam justificar o porquê sim e o porquê não. Então, a resposta é não, lógico, não é exclusivamente para conhecer e entender o passado. Ela vai além disso. A ciência, a história, entendendo história como ciência, ela vai além disso. É certo que o historiador se preocupa em estudar o passado, mas não no sentido de analisar unicamente os princípios de entender o passado, mas no sentido de investigar esse passado, as suas relações com o tempo presente. Então, é nesse sentido que o homem ele vai atrás aí de fatos do passado, tentando compreender o presente. Na questão 2, explique a importância da valorização da história como ciência social para análise do mundo contemporâneo. Explique a importância da valorização da história como ciência social. Então, eu preciso ler o enunciado e compreender. Professora, história como ciência. Ciência social. Então, eu preciso entender o que é uma ciência social. É a ciência que estuda a sociedade. Então, história como ciência. E a história é uma das áreas das ciências sociais. E ela vem analisar o tempo presente, o mundo contemporâneo. Resposta. Quando a ação humana é analisada por meio dos seus registros, ou seja, de fatos, de fontes históricas, a história possibilita a compreensão do mundo. Entendemos como foi que se deu as relações sociais ao longo da história, em que estamos inseridos e nos capacita, nos tornamos capazes para as necessárias transformações a favor da nossa sociedade. Então, eu vou pegar um exemplo. Então, quando eu olho para trás, e agora eu vivi numa pandemia, eu acho que eu nunca pensei na minha vida de estar vivendo uma pandemia. Já estudamos pandemias, quando eu estava estudando história, né, estudando aí as pestes, estudando aí essas mortes coletivas que houveram no tempo passado, mas eu nunca pensei em estar vivendo isso. Então, o fato de compreender
como ocorreu algo parecido lá no passado, me capacita, me torna capaz de participar dessa transformação que está acontecendo na nossa sociedade. Então, hoje nós estamos vivendo uma transformação no modo de nos relacionar. Está aqui agora, eu dando uma aula, né, olhando por uma lente de uma câmera. Nunca pensei de estar aqui na frente de uma câmera e tentando enxergar os olhos dos meus alunos através de uma lente. Tá? Então, isso para mim é novo e um desafio muito grande a me adaptando a essas transformações, mas eu, refletindo aqui em casa, julgo de suma importância para que vocês em casa entendam um pouco, né, consigam absorver um pouco desse conhecimento, né, que me colocou como professora. Tá? Na questão 3, justifica a importância do trabalho de recuperação e reconstrução da memória para o historiador. Aí eu vou falar de memória. Né? O que é a memória? Então, a memória é tudo aquilo que eu consigo guardar, arquivar. E o interessante é que nós, como seres humanos, só colocamos na memória aquilo que é importante. O que não é importante, nosso intelecto ele apaga. Ele deleta para que novas informações elas venham sendo colocadas, sobrepostas no nosso HD, né? Na nossa cabeça, na nossa memória. Então, a memória seria um grande HD. Então, o historiador, às vezes, tem necessidade de recuperar esse HD, de recuperar essa memória, de reconstruir essa memória, de buscar lá atrás o que foi que aconteceu. Restaurar, eu não digo nem recuperar, recupera o que está perdido, né? Então, eu diria restaurar. E não existe a chance de reviver, de refazer algo que está no nosso passado. Então, recuperar a resposta, né? Justificando aqui. A recuperação da memória é um exercício importante para o trabalho do historiador. Então, o historiador ele vai fazendo perguntas, ele é investigador, e ele vai indo atrás das respostas. E muitas das respostas elas vão estar guardadas na memória. Então, é através do resgate dessa memória que amplia a possibilidade de análise para o entendimento dos processos que ele está investigando. Então, hoje a gente vai investigar a origem da pandemia. Eu não imaginava que a vacina da gripe, né, é ruim falar isso, né? Eu, enquanto professora, não sabia a origem, né, o histórico da gripe. Né? Então, a gripe, ela vem aí de longos processos. Então, a investigação, de onde foi que surgiu a gripe? Então, quando eu venho me permitir investigar, eu vou descobrir que ela existe, né, há muito tempo e ela é capaz de provocar assim, grandes estragos na sociedade. Um vírus, né, que pode ser transmitido em um simples tocar de mãos, um simples beijo no rosto. A gente só se deu conta agora por conta de um vírus ele ser mortal e o homem ainda não descobrir como combatê-lo. Ele está aí passando ainda por um processo de investigação. Então, não tenho dúvida que essa pandemia ela vai entrar para a história e nós, enquanto pertencentes à história, vamos estar aqui, guardando na memória todas as consequências, todos os passos dados pelos investigadores, pelos cientistas, pela sociedade, enfim, para recuperar aí a normalidade de uma sociedade, né, que de certa forma vai passar por transformações e essas transformações elas vão acabar sendo adequadas no nosso dia a dia. Então, a reconstrução da memória é uma forma de recuperar nossa história, nossos valores e a nossa própria identidade. Então, é importantíssimo, né, fazer esse processo de reconstrução. Então, na questão 4, a ideia de tempo pode ser analisada e explorada por diferentes formas e para diferentes objetivos. A ideia de tempo pode ser analisada e explorada por diferentes formas e diferentes objetivos. Explique 3 categorias de tempos utilizadas pelos grupos humanos. Observe que a gente lê 1 ou 2 até a gente entender. Então, a ideia de tempo fez com que o homem buscasse aí entender, analisar as diferentes formas como ele
ocorre dentro da sociedade. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, né, que podem também ser outros. O tempo cronológico, o tempo geológico e o tempo histórico. Né, pode ser também o tempo da natureza, né, fica a critério de vocês. Mas eu coloquei o tempo geológico porque eu queria fazer uma fala a respeito das modificações que ocorrem na geografia, na crosta terrestre. Então, há modificações que ela independe do homem. A passagem do tempo vai modificando a estrutura física do planeta. Tá? Então, tem o tempo cronológico, o tempo histórico, né? E a gente está aqui para entender essas diversas formas de análise desse tempo. A questão 5, ela vem novamente trazer aquele exercício que a gente fez nas questões anteriores, né? Século, quando começa, quando termina, tá? Eu não vou explicar de novo, porque essa questão ela já foi explicada. Tanto aquela quanto esta já foram explicadas. Eu vou passar aqui um pouquinho no slide para a gente adiantar. Então, na questão 7, por meio de um argumento historicamente correto, justifique a crítica existente em relação ao tempo histórico proposto pelos estudiosos europeus do século XIX. Um aluno me perguntou, né, que se era necessário fazer uma pesquisa. Eu acredito que sim. Se vocês não conseguiram fazer chegar a uma resposta, era necessário buscar na internet. Né? Eu até marquei o que é que eu vou pesquisar. Eu quero que se fosse para responder sem a ajuda da professora, o que é que eu ia pesquisar na internet? Então, eu iria pesquisar na internet exatamente essa parte que está de vermelho. Né? O tempo histórico proposto pelos estudiosos europeus do século XIX. Mas o que ele estava propondo? O que foi proposto pelos estudiosos? Eu preciso saber o que foi que propôs. Aí eu preciso fazer aquele exercício. O século XIX foi em que ano? 1801 a 1900. Então, eu sei que nesse período o Brasil aboliu a escravidão. Eu sei que o Brasil tornou república. Eu sei que havia um movimento muito grande na França, Revolução Francesa. Havia também uma grande influência dos ingleses, né, com uma modificação na forma de trabalhar, uma revolução industrial, a indústria, as máquinas. Então, a gente consegue perceber que a Europa, no século XIX, era o centro, né, era o centro do desenvolvimento, né, entre aspas. Então, em cima disso aqui, né, que eu vou analisar. Então, qual é a crítica que faz? A crítica que faz é que os europeus eles se tornaram o centro e eles impuseram o seu conhecimento, a sua cultura, diante de outros povos. Então, as pessoas acabavam que adaptando-se aos modelos europeus. Então, a resposta fica assim, né? O fato de a demarcação ser fundamentada em uma percepção eurocêntrica, ou seja, a Europa como centro, ou seja, a partir de marcos e referência da história e da cultura europeia, sem levar em consideração os valores, os princípios, as características produzidas pela sociedade e culturas europeias. Eu vou dar um exemplo, quando o Brasil passou de monarquia à república, e depois teve aí os presidentes, teve um período da história que o Brasil teve que modificar, né, toda a sua forma de conduzir a nação, e muitas dessas formas utilizadas na condução da nação foi de influência europeia. Né? Então, a chegada de indústria, os equipamentos tecnológicos, enfim. Né? Então, a gente percebe que isso aqui ela precisa de um conhecimento que vocês tiveram no 5º ano, quando estudar aí os tempos, os presidentes da República, aquela época em que vai falar de Juscelino Kubitschek, enfim, tá bom? Então, questão 8. Explique o que permite a existência de situações de permanência na história do Brasil. Explica o que permite a existência de existir, né, algo permanente, que é do passado, mas que até hoje faz parte da história do Brasil. Então, explicar. Então, o fato natural de sobreviverem na passagem do período histórico para outro, as convenções, os hábitos, os costumes característicos do tempo anterior. Vou dar um exemplo, até grifei aí, a língua portuguesa.
Então, nem sempre o Brasil, antes da chegada dos portugueses, tinha aí uma diversidade de línguas indígenas. Mas recebemos aí, né, como herança portuguesa, a língua portuguesa, e ela se tornou permanente, né? Mesmo diante das modificações, das transformações que houve no Brasil, a língua portuguesa ela se torna permanente, assim como outros costumes e hábitos que vieram de outros povos, que faz parte da nossa cultura, e que se tornaram também permanentes, até o momento. Estimulando, assim, o convívio entre valores antigos e os novos. Né? Então, a gente vê muita coisa do que tem lá do tempo passado e que até hoje ele faz parte do tempo presente. Né? Muitos dos ensinamentos que vieram dos povos africanos, eles são mantidos, né, nos novos tempos. Muitos dos costumes portugueses também são mantidos, e dos povos indígenas também. Dessa forma que nós construímos a nossa identidade nacional. Na questão 9, explica uma situação de ruptura ou permanência na história do Brasil. Então, aí vem as duas, né? A ruptura, a substituição das brincadeiras. Vamos pegar aí o exemplo, né, da brincadeira ao livre e coletiva. Né? Então, as crianças brincavam muito na rua, brincavam de pular corda, de jogar bolinha de gude, rodar peão. Né? Hoje em dia, as crianças estão aí mais interagindo através de um jogo de celular. Ele entra para dentro do quarto e fica brincando sozinho. Né? Então, a permanência, um exemplo de permanência, é a questão da desigualdade social que já existia nos tempos passados e que existe até hoje, tanto social quanto econômica. Então, desde o passado que existe uma desigualdade no nível econômico e no nível social. Tá? Então, isso pode ser exemplificado aí na população negra de um país. Então, as pessoas sabem que não é fácil, né? O movimento negro afrodescendente sabe o quanto que a luta precisa de resistência para modificar e fazer com que essa permanência se torne aí uma ruptura. Questão 10. Eu não sei se eu estou falando rápido ou se eu estou falando assim, e que está deixando cansativo, tá, gente? Mas é necessário aqui passando os exercícios com vocês, refletindo para que tenha sentido as nossas atividades à distância. Então, na questão 10, explique de que maneira podem ser obtidas as fontes históricas escritas e visuais. De que forma eu posso ter? A fonte histórica escrita eu posso adquirir a partir de documentos, registros, tem cartórios, artigos que foram publicados na nossa Constituição, discursos de autoridade pública que foram guardados, contratos, registros, tudo que foi escrito e que foi documentado, né, serve como uma fonte histórica, publicações em revistas, né, livros, documentos pessoais, diário, carta. Né, então, ainda ontem eu ouvi tia Clecinha dando um exemplo, né, de uma fonte histórica que se perdeu e que ela estava citando e que estava apenas na sua memória, né, um livro que foi do pai dela, que tinha marcas escritas, né, e que era uma característica do tempo histórico que ela estava fazendo referência, na época em que os alunos não tinham acesso a livros e que os livros às vezes tinham suas folhas roubadas, né, por falta de acesso aos livros. E aí eu achei interessante quando ela falou, eu perguntei, cadê esses livros? Tinha conhecido a senhora ainda tem, ela disse que se perdeu na enchente de 1979, uma pena. Já as fontes históricas, né, visuais, elas podem ser encontradas através da fotografia, pintura, desenhos, sarges, caricaturas, mapas. Temos também outros tipos de fontes, como audiovisuais, né, e outras fontes que também são importantes e usadas aí pelos historiadores. Na questão 11, estabeleça a diferença entre patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. Qual a diferença? Aí eu preciso entender o que é patrimônio, né? Então, eu costumo dizer para os meninos, assim, que para outros alunos, em outras aulas que eu já falei sobre isso, e até mesmo em palestra que eu
que eu dou a respeito de patrimônio, eu costumo dizer que patrimônio é aquilo que é importante, que é preservado e que eu quero deixar de herança para uma outra pessoa. Mas aqui, história, eu não estou falando, quando eu falo em patrimônio cultural, eu estou falando de cultura, eu estou falando de coletividade. Então, patrimônio cultural é algo coletivo, de uma comunidade, de uma sociedade, né? Então, esse patrimônio ele pode ser encontrado de forma material, como ele também pode ser encontrado das formas imateriais. O patrimônio cultural material pode ser móvel ou imóvel. Professora, móvel e imóvel, como assim? Eu disse em aula, móvel, porque ele não sai, imóvel porque ele sai do lugar. Então, o patrimônio cultural móvel é aquilo que eu posso pegar e levar para um outro lugar para fazer uma exposição. Então, eu costumo dizer que a casa da minha avó é cheia de patrimônios móvel. Eu tenho lá uma máquina de costura antiga, eu tenho panelas de ferro, eu tenho diversos objetos que são patrimônio. É uma herança cultural. É minha, porque era da minha avó, mas é coletiva, porque é de todos nós. Então, é um patrimônio cultural. E imóvel, a casa, os casarões, as igrejas, as construções, que a gente não pode deixar se perder. Então, nós temos aqui uma variedade de casarões antigos que precisam ser tombados e considerados como reconhecidos como patrimônio material de uma sociedade. O móvel é aquele que é constituído por coleções arqueológicas, acervos documentais e bibliográficos, e o imóvel engloba construções, edificações, monumentos, enfim, aqui a resposta para vocês. E o patrimônio cultural e material é aquele que é decorrente da produção humana. É aquele, o nome já diz, imaterial, é aquilo que eu não posso pegar. É aquilo que o homem faz, mas eu não tenho como visualizar. Né? Não é possível, pesar, pegar. Então, por exemplo, as técnicas, o modo de fazer, uma técnica de fazer, o modo como a minha avó fazia o feijão, o modo como minha tia fazia potes de cerâmica, o modo como era feito, a peça que surgiu, o patrimônio material que surgiu daquilo ali, veio de algo imaterial, que era a forma de saber fazer. Então, o patrimônio imaterial é aquilo que a gente não dá conta, Não é possível mensurar, não é difícil pegar. É o caso aqui das danças, de festas, de rituais, de conhecimentos culinários e tantos outros ofícios e outros modos de fazer que faz parte da nossa sociedade. A questão 12 pede para analisar um texto, tá? Eu vou aqui ler o texto para vocês, para deixar registrado aqui no vídeo. O texto é sobre incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. O título, gente, não é resposta não, é título. Então, um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, em São Paulo, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. A maior parte do acervo, de cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Pedaços de documentos queimados foram parar em vários bairros da cidade. Tragédia, diz o diretor do museu, Paulo Reynolds. Ele lembrou que o museu foi residência da família real e sede da primeira Assembleia Constituinte do Brasil. É uma tragédia lamentável. Em seu interior, há peças delicadas, inflamáveis. Uma biblioteca fabulosa. O acervo do museu não é para a história do Rio de Janeiro ou do Brasil. É fundamental para a história mundial. Então, o texto faz referência à perca de um patrimônio imensurável. Então, é lamentável a gente ter perdido
fontes que comprovam toda a nossa história, que estava guardada em um museu. Eu não gosto nem de lembrar que eu chorei muito quando isso aconteceu. Então, como era a questão lá, né? Como era constituído o acervo do Museu Histórico Nacional? Aí, pelo texto, 20 milhões de itens constituídos por fósseis, múmias, né? Luzia estava lá, né? O fóssil de Luzia. Registros históricos, obra de artes de valor inestimável. Letra B. Apresente as implicações da perda desse acervo para a cultura do país. Entre outros desdobramentos, a destruição da memória de importantes períodos da história do Brasil, como também de inúmeras pesquisas desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento, bem como de inestimáveis registros da cultura nacional e estrangeira. Então, foi essa as implicações da perda, o que foi que a gente perdeu. Então, não foi o Brasil, não foi apenas o Rio de Janeiro, foi o mundo que perdeu, né? Um grande acervo de uma história mundial. Resposta pessoal, resposta pessoal, letra C. Cite estratégias que você apresentaria para valorizar o patrimônio nacional. Então, é importante destacar a necessidade de uma política de incentivo e de valorização do patrimônio nacional, a partir de ampliação de recursos públicos e privados, que possibilite a preservação e o desenvolvimento de novas pesquisas, a gestão de segurança do acervo nacional. Então, aí é uma pergunta pessoal reflexiva, porque talvez o Estado não tenha dado tanto valor para aquilo que foi perdido. Talvez se o valor e o reconhecimento e a disponibilidade de recursos públicos tivesse feito a manutenção do prédio de um casarão que foi da família real, não teria acontecido esse acidente, essa fatalidade, né, que fez com que a gente perdesse um grande patrimônio, né, da nossa história. Tá bom? Então, a gente encerra essa parte e passa para a parte fixar, encerrando aqui o nosso último exercício. Tá? Então, é uma tabela que traz assim, uns conceitos, umas lacunas que eram para ser preenchidas, né? Então, aí na primeira coluna, história, um breve conceito, né? Só para a gente fixar. Diz que história é a ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço, é uma ciência, tá, gente? Tá? Então, faz parte de ciências naturais, o estudo da história. Em grego antigo, história corresponde a conhecimento advindo de investigações. Né? Que eu disse a vocês que nós, a partir do primeiro dia de aula, a gente se torna investigador quando eu passo a estudar história. O objetivo da história como ciência social. Qual é o objetivo? Está aí no slide. Analisar os homens e suas sociedades em constante processo de transformação e mudança. Então, o objetivo é esse. Analisar, já que a ciência social é a sociedade. Quem faz parte da sociedade é os homens, gente. E as sociedades. E como foi que elas se transformaram no mundo todo. Como trabalhar o fato histórico? Então, não tem como você determinar. Não é determinado, não tem como você determinar o fato, como trabalhar o fato histórico. Cada fato histórico é trabalhado de uma forma particular, né? Porque ela depende da interpretação que os homens constroem desse fato. Essa informação pode ser alterada com base em novas informações e pesquisas. Então, o fato histórico está sempre sendo investigado e analisado. Tá, gente? No próximo capítulo a gente vai falar sobre o povoamento da América. Então, como se deu o povoamento da América? A gente tem teorias, e essa teoria ela pode ser modificada a partir de novos fatos que venham a ser analisados, né, por pesquisadores. No outro tópico, vem falando sobre memória, uma construção necessária. Né, e a gente precisava definir o conceito de memória. A memória é a capacidade que temos de armazenar informação. Né? Eu disse para vocês que é o HD, então, e fatos que é obtido a partir de experiências ouvidas, né, como essa, como vocês estão escutando na aula, ou ler em livros, ou como a gente pode viver, como a gente está vivendo aí a história da pandemia do Covid-19. No outro tópico, traz aí a história e o tempo, diferentes formas de contar o tempo. Aí traz o conceito de tempo cronológico, e aí pede para criar um conceito de tempo histórico
né? Eu coloquei a resposta que está no livro aqui, que tempo histórico refere-se ao fluxo temporal. O fluxo é um caminho, por onde segue, né, a história. Então, o fluxo temporal dos acontecimentos históricos ocorrido durante um espaço de tempo considerado longo para o estudo da história. Neste é possível detectar sinais de ruptura e permanência, semelhanças e diferenças, continuidade e descontinuidade. Tá? Então, para isso que serve aí o estudo do tempo histórico. Fontes históricas e registro da ação humana. Aí pede para a gente analisar a natureza das fontes históricas. Qual é a natureza das fontes históricas? As fontes históricas pode ser escrita, visual, audiovisual, oral e de cultura material e imaterial. Tá? E fala sobre os bens culturais e materiais para a gente definir. São umas práticas e domínios de vida social que se manifestam em saberes, ofícios, modos de fazer, nas celebrações, tradições e nas artes plásticas, e na música, enfim, e etc., em uma dezena de fatos. Tá bom? Então, eu encerro aqui a minha aula, tá? Finalizando aqui a apresentação dos slides. E querendo dizer para vocês, né, que estou à disposição e que eu voltarei no próximo vídeo, a próxima aula, né, até essa pandemia passar.